Opa, Cara, aí, show de bola, Arthur. agora foi. Prazer Agora foi. vê-lo. Cara, o Pessoal, Arthur, o ah, Arthur é um dos, para mim, uma das surpresas recentes aí do G4. O Arthur, do G4 Club, né? O Arthur é o embaixador do Nordeste, tá? Do clube. O Arthur é um cara, é um dos caras mais densos. Eu acho que uma palavra interessante para resumir o Arthur é densidade. Eu acho que é um dos caras mais densos em termos de conhecimento, em termos de vida mesmo. O Arthur tem uma experiência fantástica, apesar de ser muito novo, mas tem uma experiência fantástica de vida. Né? O Arthur tem uma experiência incrível o Arthur, na verdade, eu digo que o Arthur é denso porque ele é uma caixinha de surpresas. Eu estava conversando com o Arthur sobre o CX Day, no último evento que a gente teve, e o Tony Celestino, que é o CEO do clube, ele tinha comentado comigo, ele fez, cara, o Arthur, ele tem um conhecimento absurdo sobre o jeito Disney de encantar o cliente. E aí o Tony me falando, eu disse, o Arthur? Rapaz, eu não sabia disso. Quer dizer, para mim o Arthur tinha um conhecimento muito vasto, mas em outra situação, em outra área. E aí bati um papo com o Arthur no último evento lá em Angra, e o Arthur, cara, é uma história incrível, porque o Arthur faz isso por prazer, né? Ele faz isso por conhecimento, ele faz... Então, enfim, não vou dar spoiler nenhum da apresentação do Arthur, mas, Arthur, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por dividir o seu conhecimento com a gente, essa sua densidade de conhecimento, essa sua densidade de vida. Então, muito obrigado, cara. A palavra é toda sua, fique à vontade, a gente está aqui para aprender com você. Então, meta bronca, Arthur. Tiagão, você me deixou assim numa mega saia curta, viu? Colocou para eu falar depois do Cezinha e antes do Will. É para me lascar mesmo, viu? Pessoal, eu não sou tão bonito quanto o César, tá? Não falo tão bem quanto o César. Não sou tão bonito quanto o Will, não falo tão bem quanto o Will, mas vamos tentar aqui passar um pouquinho de conhecimento para vocês sobre a história da Disney, sobre a história de Walt Disney, sobre o jeito Disney de encantar. Deixa eu ver. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui. De uma maneira geral, eu posso só falar, mas se quiserem, eu posso compartilhar a tela também. Cara, fique à vontade, do jeito que você quiser fazer, se quiser ficar Beleza. pulando, sentado, o que você quiser. Beleza, show de bola, bora nós. Então, pessoal, meu nome é Arthur Dantas, eu tenho 31 anos, sou engenheiro químico de formação. E, assim, engenharia química é uma grande paixão minha, muito embora hoje eu não atue com a engenharia química, mas da mesma maneira que a engenharia química é uma paixão minha, Disney sempre foi uma paixão minha também. Com 21 anos de idade, já tinha visitado a Disney algumas vezes, sempre fui muito encantado pelo mundo Disney, pelo mundo do cinema Disney, e aos 21 anos de idade eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para trabalhar na Walt Disney World Resorts, que são os parques temáticos de Orlando e os hotéis da cadeia Disney que ficam em Orlando, Flórida, tá? E essa experiência ela me moldou muito. É muito interessante enxergar de dentro como o pessoal, assim, como os cast members, eu vou explicar para vocês, como o elenco Disney faz para encantar os seus clientes de maneira muito especial sempre, né? A rotina de trabalho lá era muito pesada, eu trabalhava na terceira maior loja do complexo, que fica dentro do Epcot, que é um dos parques, e rotinas de 12, 13, 14, 15 horas de trabalho o tempo inteiro, mas assim, os treinamentos fazem uma lavagem cerebral na gente, que a gente passa essas 14, 15, 16 horas trabalhando, sempre com um sorriso no rosto, sempre tentando surpreender os nossos convidados, que é como a Disney chama os seus clientes, né? Deixa eu só abrir aqui, só um segundinho. Então, depois que eu voltei da Disney, eu formei em engenharia química e fui trabalhar no multinacional de petróleo chamada Schlumberger. Essa multinacional de petróleo é a maior multinacional de petróleo do mundo, de serviços de petróleo do mundo. Enquanto eu trabalhava nessa multinacional, trabalhei por 4 anos. Eu morei na Sibéria, morei nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, morei em Macaé, morei em Aracaju, morei em Mossoró, morei em Natal, de onde eu sou.
e morei em Catu, na Bahia, que foi o meu último ano nessa multinacional de petróleo. No finalzinho de 2015, pedi demissão e voltei para Natal e abri a minha empresa. Hoje eu trabalho com construção e incorporação imobiliária. E nas minhas horas vagas eu continuo sendo guia de Orlando. Então, guia Disney, né? Eu 2 vezes ao ano eu subo com grupos de adolescentes através de uma operadora de São Paulo para ser guia nos parques temáticos de Orlando, tanto Disney quanto Universal. E isso realmente eu faço por muito amor. Eu amo aquele lugar, eu amo a maneira como tudo ali acontece, eu amo a mágica da Disney. E a gente não pode dizer que aqui a Universal tem mágica, né? Que são os outros parques temáticos que temos lá, mas eu amo muito aquele lugar, muito a maneira como tudo acontece. Para mim é tudo uma beleza muito grande. E eu considero subir 2 vezes ao ano com grupos de adolescentes muito especial também, porque eu sei que vários desses adolescentes têm o sonho de visitar a Disney pela primeira vez, vários deles eu estou levando pela primeira vez. Então, assim, ver os adolescentes de 14, 15, 16 anos chorando quando vem o Castelo da Cinderela pela primeira vez, me fazem chorar. Eu sou muito emotivo. Então, assim, a viagem é uma viagem de muita diversão, muita adrenalina, muita montanha-russa, mas de muito chororô também, porque a emoção é muito grande. Mas vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre a história de Walt Disney, antes da gente começar a entrar, de fato, nos parques temáticos. O Walt Disney, pessoal, ele nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Illinois, tá? Mas logo cedo ele se mudou para Marceline, é uma cidadezinha pequena do Missouri. Ele se mudou para uma fazenda com sua família, e foi nessa fazenda, foi nessa cidade que ele conseguiu, que ele buscou e já começou a imaginar como seria o Magic Kingdom, que é o maior parque temático da Disney, tanto em Orlando quanto na Califórnia, etc. Várias inspirações desse parque e várias inspirações da vida e obra de Walt Disney inteira vêm desse período em que ele morou em Marceline, uma cidade muito pequena. Né? Para quem já visitou o Magic Kingdom, quando a gente entra e está na rua principal, do lado tem um empório, do outro lado tem uma padaria, lá na frente tem uma sorveteria, lá na frente um pouquinho mais tem uma loja, enfim, um restaurante de vender cachorro-quente. Um pouquinho antes tem o departamento de bombeiros, tem o teatro. Tudo isso, toda essa construção, essa criação dos parques temáticos Disney, do Magic Kingdom, de todos os Magics que existem, eles vieram exatamente da rua principal de Marceline, que foi onde o Walt Disney morou quando era pequenininho. E foi lá em Marceline que o seu amor por desenhos começou. O pai de Walt Disney era um cara muito rígido, ele batia muito nos filhos, quando o Walt Disney começou a desenvolver o amor por desenhos e cinema, o pai dele batia muito nele porque dizia que isso era coisa de vagabundo, que isso não existia, não era, que ele tinha que trabalhar e tinha que trabalhar duro, mas o Walt Disney tinha uma criatividade muito grande. E, assim, essa quantidade excessiva de vezes que o pai de Walt Disney bateu nele, acabaram moldando a pessoa que ele veio a se tornar no futuro, né? Em 1910, quando o Walt Disney tinha 9 anos, o pai dele adoeceu e eles tiveram que se mudar para Kansas City. Kansas City é uma cidade maior e que fica no Kansas, e nessa cidade, já que o pai de Walt Disney não podia mais trabalhar com fazenda de uma maneira geral, né, com atividades laborais mais pesadas, ele comprou a franquia de um jornal local. E aí o Walt Disney começou, quando o pai comprou a franquia desse jornal, o Walt Disney e seu irmão, o Roy, que também que virou sócio de Walt Disney no futuro, o Walt Disney e o Roy, eles tinham que entregar esses jornais todas as manhãs. E aí, eles acordavam todos os dias às 3h30 da manhã, recebiam todos os jornais, dobravam todos os jornais e iam entregar esses jornais nas casas. O Walt Disney ele não ganhava absolutamente nada por esse serviço, afinal o jornal era do pai, mas ele fazia outras coisas, ele fazia entregas para farmácias, ele fazia entrega de leite
também para ganhar esse dinheirinho dele, já que ele não ganhava nada pela entrega de jornais. E aí tem uma situação muito interessante, e essa situação que aconteceu nesse momento, acho que ele tinha algo em torno de 12, 13 anos, essa situação moldou, sim, a vida e obra que futuramente vieram. Quando ele morava em Kansas City e ele estava fazendo entrega de leite, né? Antigamente não existia essa história de leite longa-vida, obviamente, então todos os dias de manhãzinha cedo o leite era entregue na porta das casas das pessoas, era como se fosse uma assinatura de leite. E o Walt Disney, ele estava fazendo essa entrega de leite, E aí, ele estava com vários leites, com 15, 20 leites para fazer a entrega, e ele parou na frente de um cinema. Na época, o cinema ele era completamente mudo, né? Não existia nada, absolutamente nada de voz. E a imagem, obviamente, preto e branco. Mas ele parou na frente desse cinema e lá dentro estava passando o live action de Branca de Neve. E ele entrou nesse cinema. Ele estava com 20 garrafas de leite para entregar e ele entrou nesse cinema. E ele ficou muito encantado com o que ele viu, muito encantado. Ele ficou maravilhado. Ele não conseguia desgrudar o olho da tela. Ficou muito maravilhado. E aí o que aconteceu, pessoal? Nesse dia, as pessoas foram procurar o pai dele, perguntando onde ele estava, porque o leite não tinha sido entregue. E o leite que estava com ele todo estragou. Então o pai dele, ele estava encantado assistindo lá o filme A Branca de Neve, o live action, e quando viu o pai dele, puxou ele pela orelha, tirou ele do cinema e deu uma surra gigantesca nele em praça pública. Mas esse acontecimento ele é tido como as pessoas que estudam a história de Walt Disney como um acontecimento que virou a chavinha na cabeça dele para ele fazer tudo que ele fez até a sua morte. Em 1918, ele tentou entrar no exército, mas ele só tinha 17 anos. Então, como ele não conseguiu entrar no exército para trabalhar, enfim, para se alistar para participar da Primeira Guerra, ele acabou se voluntariando para a Cruz Vermelha Francesa, e ele dirigia as ambulâncias da Cruz Vermelha Francesa. Em 1919, ele voltou da França, né? Voltou da missão dele com a Cruz Vermelha, e foi morar no Kansas, onde conseguiu um emprego como cartunista. Ele já tinha uma habilidade muito grande para desenho, isso ele veio desenvolvendo desde criança. Quando ele morava lá em Marceline, ele fazia desenhos dos animais que moravam na fazenda com ele, que estavam na fazenda com ele, de paisagens, de muita coisa. E quando ele voltou da Cruz Vermelha, ele começou a trabalhar, ele conseguiu um emprego como cartunista. E foi onde ele conheceu um cara chamado Ub Iwerks. E esse cara a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele lá na frente. Em 1920, ele montou com o Ub a primeira empresa dele, né? E o que eles iam fazer nessa empresa? Eles iam fazer cartoons, tirinhas, né? Sendo que essa empresa ela não durou nem um mês, pessoal. Então, assim, a primeira história trágica de Walt Disney como empresário foi essa primeira empresa que ele montou com o Ub, que não tinha capital de giro nem para um mês. Então, a empresa fechou e eles tiveram que voltar a pedir emprego. E ele voltou a pedir emprego, voltou a trabalhar como... Ele começou a fazer cartazes para anúncios, cartazes de propagandas de supermercados, de mercados, de farmácias, de sapatarias, etc. Em 1922, ele tentou pela segunda vez abrir a sua própria empresa, pediu demissão do emprego, e diga-se de passagem, ele foi no primeiro emprego dele, ele foi demitido. E nesse ele foi demitido porque diziam que ele não tinha criatividade, tá? A explicação que foi dada para a demissão dele é que ele não tinha criatividade nenhuma. E em 1922 ele pediu demissão, já tinha juntado uns trocados e abriu a sua segunda empresa, a segunda empresa chamada Leffel Graham. E ele, nessa empresa, o que ele fazia? Ele fazia animações. E ele conseguiu vender as animações que ele fazia. Entendam, pessoal, provavelmente vocês sabem disso. Como é que as animações eram feitas, né? São várias chapas de desenho, né? E cada desenho tem movimentos, são muito parecidos, mas tem movimentos mínimos para que quando você vire o livrinho inteiro, aquilo pareça que o desenho está em movimento.
Mas, e aí ele conseguiu, ele desenvolveu a sua primeira animação, um curtazinho de 2, 3 minutos, e conseguiu vender a sua animação, sendo que ele esqueceu de um grande detalhe nessa venda da animação. Ele esqueceu de colocar a margem de lucro na animação. Então ele vendeu, quando ele assinou o contrato, ele se tocou que tinha vendido a animação dele por preço de custo, tá? E foi aí que ele faliu de novo, pessoal, pela segunda vez. Falido aos 22 anos, pela segunda vez, ele resolveu se mudar para Los Angeles para trabalhar como fotógrafo freelancer. Mas o que aconteceu? Isso é muito interessante e já dá um boom muito grande. Embora a Lefogram, a empresa dele, tivesse falido, durante a vida da Lefogram, que durou algo em torno de 2 anos, ele desenvolveu uma animação inovadora chamada Alice Comedies, Comédias da Alice, né? Que hoje em dia, no momento mais atual, já é algo relacionado à Alice no País das Maravilhas. Mas ele desenvolveu essa animação, que ela era bem diferente. Por quê? Porque existia uma atriz, uma menina, e essa atriz, ela interagia com os desenhos da animação, né? Então ele desenvolveu alguns curtas de Alice Comedies, e ele conseguiu vender, assim, quando ele chegou em Los Angeles e estava trabalhando de fotógrafo freelancer, ele conseguiu mandar cartas para várias produtoras, várias empresas de cinema e de televisão, não, perdão, várias empresas de cinema, e uma dessas empresas, sediada em Nova York, chamada Winkler Pictures, disse assim: cara, eu vou comprar as tuas animações. E aí ele comprou, o Winkler Pictures comprou 12 animações de Walt Disney. E aí foi quando começou a dar tudo certo. Não, show de bola, começou a dar tudo certo, compraram 12 animações, e aí ele começou a contratar muita gente para trabalhar com ele nessas animações. O Walt Disney sempre foi um cara muito criterioso, muito exigente, muito detalhista, e aí ele contratou várias pessoas, porque estava fazendo muito sucesso as animações, ele já tinha um contrato para vender várias dessas animações. E aí, o que aconteceu? Em 1927, ele teve a oportunidade de trabalhar para a Universal através da Winkler Pictures. Todos conhecem a Universal, correto? Universal, empresa de cinema. Estou vendo vocês, não estou vendo ninguém dizer sim ou não. Sim, né? Show de bola, show de bola. E aí, ele trabalhou para a Universal através da Winkler Pictures e ele desenvolveu o seu primeiro personagem. Para as pessoas que acham que o primeiro personagem que o Walt Disney desenvolveu foi o Mickey, não foi, pessoal. O primeiro personagem que o Walt Disney desenvolveu foi o Coelho Osvaldo, Coelho Oswald, tá? E esse coelho foi um sucesso. Foi um sucesso. Nessa época, o Roy Disney, o irmão dele, já era sócio dele, então a parte criativa inteira ficava com o Walt Disney e a parte financeira e administrativa ficava com o Roy. Né? Eles tinham feito empréstimos para conseguir desenvolver e contratar todas as pessoas que eles precisavam para desenvolver todos esses filmes. Mas aí o Oswald estava um sucesso muito grande. E nesse sucesso muito grande, ele disse assim, ele chegou para o irmão dele e falou: Roy, eu vou viajar a Nova York, lembrando, ele estava em Los Angeles, eu vou viajar para Nova York e vou conversar lá com o pessoal da Universal, com o pessoal da Winkler Pictures, para renegociar o valor de venda dessas animações do Coelho Oswald. E o Roy disse: show de bola, vai lá. E aí ele pegou um trem e foi para Nova York. Quando chegou em Nova York, ele tinha em Los Angeles, na Walt Disney Pictures, em torno de 15 animadores, tá? Que trabalhavam fazendo os desenhos do Coelho Oswald, que era o boom do momento da Universal. E aí, quando ele chegou lá em Nova York para conversar com o pessoal da Universal, o pessoal disse assim: cara, vamos ter que renegociar aqui os nossos valores de venda, vamos ter que rever isso aqui, porque assim está fazendo muito sucesso e assim eu preciso de capital. Deu todas as explicações dele para o pessoal da Universal. E para sua surpresa, o pessoal da Universal disse assim: cara, você não leu o contrato que a gente assinou.
Voltou? Estão ouvindo? Cara, você não leu o contrato que a gente assinou. Voltou. Show. No contrato que você assinou conosco, todos os direitos do Coelho Oswaldo são nossos, não são seus. E paralelamente a toda essa confusão, o pessoal da Universal já tinha feito propostas para os desenhistas e animadores dele pelas costas, e a maioria desses animadores deixou o Walt Disney Pictures e foi trabalhar para a Universal fazendo os desenhos do Coelho Oswaldo. Volta o Walt Disney e a esposa dele de Nova York para Los Angeles dentro de um trem. E o Walt Disney diz: meu Deus do céu, o que eu vou falar para o Roy? Meu Deus, ele vai me matar. Eu vim aqui para renegociar preços melhores e os caras simplesmente me deixaram com a mão na frente e outra atrás. O Coelho Oswaldo não é mais nosso. Não é nosso. Na realidade, desde que o contrato foi assinado, os direitos não são nossos. E aí, nessa viagem de trem de Nova York para Los Angeles, foi quando ele desenhou o personagem que nós conhecemos por Mickey Mouse hoje. No meio dessa viagem, em uma das paradas, ele mandou um telegrama para o irmão dizendo assim: ó, tô voltando de viagem, tá tudo bem, fique tranquilo que vai dar tudo certo. E aí, e o irmão dele, não, show de bola, fique tranquila, porque ele já conseguiu renegociar os preços, deu tudo 100% certo. E quando ele chega de viagem, ele diz assim: Roy, então, a gente não trabalha mais com a Universal, os direitos do Coelho Oswaldo são deles, mas, cara, já deu tudo certo porque eu tenho uma ideia espetacular aqui de outro personagem, que é o Mickey Mouse. Na realidade, o primeiro nome que foi dado a Mickey Mouse por ele não era Mickey, era Mortimer. Sendo que era um nome que não pegava. Assim, a ideia do Mickey era de ser um mocinho. Todos os desenhos, todas as animações, todos os filmes da época eram muito trágicos. Os desenhos eram comparados com tipo Betty Boop, comparados com outros vilões em animações. E o que ele queria era desenvolver um mocinho, né? E aí ele nomeou esse personagem de Mortimer Mouse, né? O rato Mortimer. Mas a esposa dele, Lily Disney, disse: cara, esse nome não tá legal. Não tá legal. Por que não Mickey? Aí ele: eita, boa ideia. Então, o nosso personagem vai ser Mickey Mouse. E aí, para todas as pessoas que acham que a história dele, que a história de Mickey Mouse foi um sucesso desde o início, não foi. Não foi. Ele ele pegou um empréstimo de novo, assim, se mega endividou novamente, fez três filmes curtas do Mickey. Nenhum desses três filmes foi um sucesso, foram um fracasso. E somente no quarto filme, que é chamado de Steamboat Willie, que várias pessoas acham que esse é o primeiro filme do Mickey, não é. Apenas no quarto filme que o Mickey bombou. Mas ele bombou por quê? Porque o Walt Disney sempre foi um visionário. Então, assim, quando ele viu que já existia uma tecnologia para sincronizar as falas de algum personagem com os seus movimentos, ele apostou nisso. E aí, no Steamboat Willie, ele já mostrava o Mickey assobiando, já mostrava o Mickey falando, obviamente todo em preto e branco. Mas sim, esse foi o grande primeiro sucesso do Mickey, né? E aí, assim, as animações começaram a dar muito certo. Ele desenvolveu todos os outros personagens, o Pateta, o Donald e o Pluto, que compõem a turma do Mickey, e todos começaram a dar muito certo. E aí assim, conseguiram pagar os empréstimos, conseguiram tocar a vida, conseguiram aumentar a empresa. E aí ele teve... Lembra que eu falei que a primeira vez que ele entrou no cinema foi para assistir Branca de Neve, o live action? Ele teve a brilhante ideia, ou louca ideia,
de desenvolver uma animação longa-metragem. Mas ele não queria desenvolver uma animação longa-metragem em preto e branco. Ele ficou sabendo que já existia uma tecnologia chamada Technicolor que ajudava os desenhos preto e branco criarem cor. E aí que ele foi pesquisar, ele viajou para Nova York atrás de uma empresa e bateu na porta de várias empresas atrás de realizar esse sonho de fazer uma animação longa-metragem em colorida, né? E até que ele conseguiu. Sendo que era um investimento muito grande que tinha que ser feito para que esse longa-metragem animação se tornasse um sucesso, né? E para que ele virasse realidade. E aí, em Los Angeles, quando ele passava, assim, todo mundo achava que a ideia dele era uma ideia completamente louca, completamente surtada. E quando ele passava nos lugares, o pessoal começava a dizer assim, olha ali, ó, o louco do Walt Disney. Olha, o louco do Walt Disney ali. Realmente. Ele transpareceu para as pessoas que a ideia dele era uma loucura muito grande. Ele foi tido em Los Angeles, né, assim, em Hollywood, como um louco. Até que o Branca de Neve, o filme Branca de Neve e os Sete Anões, a animação que ele criou foi desenvolvida, acho que são 88 minutos, mais ou menos, desse longa-metragem. No lançamento já foi um mega sucesso. Um mega sucesso. O Walt Disney, inclusive, na época, ganhou um Oscar por essa animação, por Branca de Neve e os Sete Anões. E uma curiosidade sobre isso é que a Academia de Hollywood entregou para ele uma estatueta em tamanho normal e 7 estatuetas anãs. Dado o sucesso e dado assim ao marco que foi ultrapassado quando se lançou um longa-metragem em animação e fez esse sucesso todo. E aí, a partir desse momento, todo mundo já conhece o Walt Disney Pictures, ou seja, a produtora de Walt Disney, como sendo um mega sucesso em termos de animações. Ele lançou outros filmes depois, foram filmes que não fizeram tanto sucesso, depois vieram outros bombásticos, Cinderela foi bombástico, Dumbo foi muito ruim. Quando eu falo ruim ou bom, eu falo em termos de bilheteria, tá, pessoal? Mas aí o Walt Disney já era o sucesso que ele era em termos de animação. Ele já tinha todo o reconhecimento como cineasta fora da curva. E o Walt Disney, ele gostava muito de parques de diversões. Ele gostava muito de levar a família dele, a esposa e as filhas, aos parques de diversões. Mas todas as vezes que ele ia nesses parques, ele ficava muito horrorizado com a sujeira e desorganização deles. Então ele disse, cara, assim, isso aqui não tá certo, não tá certo. Esses parques são muito sujos, assim, muito lixo no chão, as atrações são sujas, são desorganizadas, e ele ficava com isso martelando na cabeça dele. Até que ele teve a brilhante ideia de construir um parque de diversões. E ele montou todo um mapa, assim, ele criou todas as áreas do parque, todo o mapa do parque. Eles, cara, mas agora eu preciso de dinheiro para construir esse parque. E aí, na época, ele conseguiu fazer um acordo com uma emissora de televisão chamada ABC, e pegou emprestado da ABC 5 milhões de dólares, e em troca desse empréstimo, até ele ser devolvido, ele se comprometia com a ABC a fazer um programa dominical, um programa de dias de domingo, que falava sobre a Disneylândia. E com esse valor, com esses 5 milhões de dólares, que na época era um absurdíssimo de dinheiro, ele criou todo o parque. E aí, para vocês que acham que foi tudo um sucesso, pessoal, não foi. A abertura desse parque, o primeiro dia de operações desse parque, foi um fiasco. Um fiasco. Por que um fiasco? Na época não existia tecnologia de absolutamente nada. Então, a quantidade de bilhetes de entrada falsificados foi muito grande. Muito grande.
o asfalto da pavimentação do parque, ele não secou apropriadamente. Então, as mulheres estavam andando nesse parque com salto alto e, do nada, o salto ficava pregado no asfalto. As máquinas de refrigerante não tinham mais refrigerante, não tinha mais comida, não tinha mais água. As pessoas chegavam lá na frente do parque e diziam assim, não, eu sou primo do Walt Disney, e entravam no parque. Então, assim, foi um fiasco, a gente chama isso de Domingo Negro. Foi um mega de um fiasco. Assim, a imagem que se tem de Walt Disney nesse momento era dele correndo com as mãos na cabeça, desesperado, chorando, porque não tinha sido absolutamente nada daquilo que ele tinha imaginado para essa abertura desse parque. Então, depois desse grande fiasco, ele fechou o parque no outro dia e aí começou a desenvolver os processos para que esse parque fosse um sucesso, o qual é até hoje. E aí, depois que a Disneylândia se sedimentou de fato no mercado, né? Assim, o Disneylândia em Anaheim, na Califórnia, mega sucesso, as pessoas mortas de felizes iam para lá, se divertiam, e assim, o parque era exatamente tudo o que ele sonhava, o que ele tinha sonhado. E aí, ele ficou sabendo que a Universal, sua arqui-inimiga, que roubou os direitos autorais do coelho Osvaldo dele há algum tempo atrás, nesse momento, tinha comprado terras em Orlando, Flórida. Orlando, assim, a Flórida nessa época, pessoal, era pântano, era basicamente pântano, tá? Não tinha nada. Mas Orlando era uma cidade maior, né? E aí, quando ele ficou sabendo que a Universal tinha comprado essas terras em Orlando, muito provavelmente para abrir parques temáticos também, ele montou uma operação para prospectar terras perto das terras de onde a Universal tinha adquirido. Sendo que, entenda, a Universal ela adquiriu essas terras por um preço absurdo. Foi muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, o Walt Disney disse, cara, nós vamos adquirir terras lá. Sendo que como foi que ele fez isso? Ao invés de adquirir terras em Orlando, ele adquiriu terras em Lake Buena Vista, que é uma cidade do lado de Orlando. Cidade não tem nem 1.000 habitantes. Hoje só tem a Disney lá. Sendo que ele não podia chamar atenção. Ele não podia chamar atenção para essa negociação, né, para essa negociação imobiliária. Então, o que ele fez? Ele ele dividiu esse grande pedaço de terra que ele queria comprar em vários pedaços de terra, vários pedaços. Estão vendo aqui, ó? Estou aqui com minha caneca de café e minha caneca de água, tudo Disney. E a camisa também, tá, pessoal? Mickey aqui, ó. Aí ele teve que dividir, pessoal, em vários pedaços de terra e várias pessoas diferentes compraram essas terras. Então, assim, onde é a Disney hoje, no momento, foi dividido em 70 pedaços, tá? Em vários pedaços e várias pessoas diferentes compraram. E aí, quando várias pessoas compraram esses terrenos, né, que são o lugar onde a Walt Disney World Resorts é hoje, começou-se a criar um ar de mistério junto à imprensa sobre um investidor misterioso da Flórida. Quem é esse investidor misterioso da Flórida? A imprensa, quem é? A Flórida tem um investidor misterioso, Quem é esse investidor misterioso? Quem é o investidor misterioso? E todo mundo de biquinho calado. A Disney não dizia nada. E aí, até que numa press release, numa conferência com a imprensa, numa coletiva de imprensa de lançamento de um dos filmes de Walt Disney, de uma das animações de Walt Disney, um estagiário de um jornal americano, não lembro agora de qual estado, um estagiário levantou a mãozinha e perguntou: Walt Disney, é o senhor um investidor misterioso da Flórida? E ele gaguejou. Ele gaguejou muito, pessoal, na hora. E aí todos descobriram naquele momento que ele era o investidor misterioso na Flórida e que os planos que ele tinha para a Flórida naquele momento era de desenvolver um mega complexo de parques temáticos.
E hoje, o Walt Disney, infelizmente, pessoal, não viveu para conhecer os parques temáticos de Walt Disney World Resorts na Flórida. Ele morreu com 66 anos de idade. 66 ou 56 anos de idade. Não, acho que ele morreu em 66. Então, não sei. Exato. Com 66 anos de idade, de um câncer de pulmão bem avançado. O Walt Disney fumava muito, muito, muito mesmo. E ele não viveu para ver a inauguração dos parques temáticos da Flórida. Quem inaugurou o Magic Kingdom, que foi o primeiro parque inaugurado na Flórida, foi o irmão dele, Roy, que desde o começo era sócio dele e tomava conta de toda a parte administrativa e financeira. E Roy, logo depois da inauguração do Magic Kingdom, também faleceu. Então, nenhum dos dois chegou a ver os demais parques que existem lá até hoje. E hoje, pessoal, existem 6 complexos Disney no mundo. O primeiro foi na Califórnia, depois na Flórida, depois em Tóquio, depois em Paris, depois em Hong Kong. E o último foi inaugurado há pouco tempo, coisa de 4, 5 anos atrás, em Xangai, na China. Tá? Estão todos acompanhando? Querem tirar... Tá tudo show? Beleza. Qualquer coisa, fala aí, tá? E aí, vamos falar agora um pouco sobre o Walt Disney e a experiência do cliente, né? Tudo que é feito nos resorts, tudo que foi desenvolvido nos resorts e é feito até hoje, é pautado dentro de alguns itens que chamamos de chaves, tá? O Walt Disney World Resorts tem 5 chaves hoje. 4 chaves originais e a 5ª chave ela foi lançada há pouquíssimo tempo, tá? A primeira chave do sucesso da experiência do cliente em Walt Disney World Resorts é segurança. A segunda chave está relacionada à cortesia. A segunda chave é cortesia. A terceira chave é espetáculo. E a 4ª chave é eficiência. A 5ª chave, que é a chave mais nova, é inclusão, tá? Hoje nós vamos abordar as 4 chaves originais, tá certo? A gente pode, obviamente, vamos falar um pouco sobre inclusão, mas nós vamos abordar principalmente as 4 chaves originais: segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. Primeiramente, pessoal, qual é a beleza dessas chaves? Essas chaves, elas ditam todo o comportamento do elenco, tá? Disney não tem, o Walt Disney World Resorts, a Disney no mundo não tem funcionários, não tem empregados. A Disney tem um elenco, tá? E o Walt Disney World Resorts, nenhuma Disney no mundo tem clientes. A Disney tem convidados, tá bom? Arthur, por que isso? Porque quando eu faço parte do elenco, quando eu sou treinado para fazer parte do elenco, eu sei que quando eu estou trabalhando, eu estou naquele momento performando para que o nosso convidado tenha a melhor experiência possível. A missão da Disney é fazer pessoas felizes. Então, quando assim, a gente tem que ir muito além para que a gente consiga, de fato, performar isso da melhor maneira possível, para que as pessoas façam as pessoas, os nossos convidados, felizes. E essas 4 chaves, elas nos ditam, inclusive, a ordem de importância das coisas. Exemplo, a mais importante é a segurança, a segunda mais importante, cortesia, a terceira mais importante é espetáculo e a 4ª mais importante é eficiência. Por que existe uma ordem de prioridade entre essas chaves? Imagina que vocês estão lá em um parque de Orlando, da Disney, tá? E uma atração quebra, tá? A prioridade naquele momento, quando uma atração quebra e está colocando em risco a vida de um convidado, a prioridade não é ser cortês com o convidado, não. A prioridade é conseguir livrar esse convidado de qualquer coisa que venha a abalar a segurança dele. Entendeu? Então, essa ordem ela é muito importante, porque não adianta absolutamente de nada você ser cortês se a segurança está comprometida. Não adianta de absolutamente nada você fazer um bom espetáculo se você não está sendo cortês, e assim por diante. Tá? Vamos falar sobre a primeira chave. A Disney
linka todas essas chaves ao que a gente chama de Disney Basics. São os básicos da Disney, tá certo? E todas essas chaves, elas têm básicos, elas têm dizeres básicos que todos os membros do elenco têm que seguir o tempo inteiro. Então, primeira chave, segurança. Quais são os básicos dessa chave? Eu pratico comportamentos seguros em tudo que faço. Então, todos os membros do elenco têm que praticar comportamentos seguros em tudo que fazem. Segundo básico, eu tomo ação sempre colocando a segurança em primeiro lugar. E isso foi aquele exemplo que eu dei para vocês da atração. Não adianta você ser cortês se a segurança do nosso convidado está comprometida. E a terceira, eu falo com clareza para garantir a segurança dos outros. Então, assim, a maneira como você se porta e como você se expressa tem que garantir a segurança dos seus convidados e dos demais membros do elenco o tempo inteiro. Estão acompanhando, pessoal? Tudo certinho? Show! Então, essa é a primeira chave da Disney, segurança, tá? Cortesia é a nossa segunda chave. E aí, essa é muito interessante. Primeiro básico dessa chave, eu projeto uma imagem positiva e energia positiva. Quando vocês visitarem, tiverem a oportunidade de visitar os parques Disney de Orlando, pessoal, vocês vão ver que lá os membros do elenco, eles nunca estão escorados em móveis, eles nunca estão com os braços cruzados, eles sempre estão eretos, com um sorriso no rosto, e se estão caminhando ou se estão parados com as mãos para trás. Por que isso é pensado dessa maneira? Para que essa imagem dos membros do elenco transpareça para os convidados receptividade, para que os convidados consigam sentir a receptividade e chegarem um membro do elenco perguntando alguma coisa, se tem alguma dúvida, direção de algum lugar, tá? O segundo básico dessa chave cortesia é: eu sou cortês e respeituoso com todos os convidados de todas as idades, tá? O Walt Disney World Resort, os parques de Orlando, da Disney em Orlando, eles foram projetados e idealizados por Walt Disney para que dentro desses parques todos se sintam criança. Então, todos têm a mesma prioridade, tá? Então, assim, quando eu falo eu sou cortês e respeituoso com todos os convidados de todas as idades, significa que se uma criança vem me perguntar alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajoelhar para falar com essa criança de igual para igual. Estão entendendo? E se por algum acaso você está conversando com uma criança e um adulto chama você, você tem que pedir um momento para o adulto, porque você está terminando de conversar com a criança. O Walt Disney World Resort é um lugar para que todos se sintam crianças. Então, você tem que ser cortês e respeituoso com todos os convidados de todas as idades. O terceiro básico dessa chave é: eu vou acima e além para exceder as expectativas dos convidados. Quando a gente fala de Disney, os padrões de atendimento e experiência do cliente são muito altos, são extremamente altos. E isso faz com que as pessoas que optam por passar suas férias lá, elas queiram viver uma experiência fora do comum. E não esperam absolutamente nada menos do que isso. E isso é muito importante. E os membros do elenco, eles são responsáveis por isso, eles são responsáveis para garantir que a experiência do cliente dentro dos parques, em suas férias, seja a melhor possível. Tá bom? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Show! A terceira chave, pessoal, espetáculo. O primeiro básico dessa chave é: eu mantenho o meu personagem e performo o meu papel no espetáculo. Por que isso é importante? Quando você entra dentro do universo Disney, quando você entra dentro
dos parques temáticos Disney, você está automaticamente se desligando do mundo que existe lá fora e entrando no mundo mágico. E é de extrema importância que os membros do elenco entendam isso para que, de maneira alguma, essa magia seja quebrada. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos Mickeys existem? Quantos Mickeys existem? Pode levantar o dedinho. Ó. Quantos? 1, 2, 3, 4. Exatamente. Só existe um Mickey. Só existe um Mickey. Sendo que aí, você, membro do elenco, vai chegar uma criancinha para você de 5 anos de idade e vai perguntar assim: o Mickey está aqui agora, mas eu acabei de chegar de outro parque, eu acabei de chegar. Eu estou aqui no Magic, mas eu acabei de chegar do Epcot e o Mickey estava lá também. Como foi que ele veio tão rápido? E qual é a resposta? O que eu vou dizer para essa criança? Como foi que o Mickey veio tão rápido? Ele usou o tapete do Aladdin, pessoal. Ele usou o tapete do Aladdin para vir voando do Epcot para o Magic Kingdom para encontrar essa criança de novo. Entendeu? Isso é não quebrar a magia. Aos que já visitaram o Magic Kingdom em Orlando, lá na pontinha do castelo, né, da torre do castelo, tem um cabo de aço que passa e vai até muito longe, porque é dali que a Sininho ela desce durante o show de fogos, o show de fogos da noite. Ela desce toda iluminada. Mas durante o dia esse cabo ele é visível. E aí as criancinhas perguntam: o que é esse cabo? O que esse cabo está fazendo aí? O que a gente responde? É o varal da Cinderela. Ela usa para estender as roupas dela aí. Isso é não quebrar a magia. E isso, assim, essa cultura é tão enraizada nos membros do elenco que o tempo inteiro nós estamos inventando novas maneiras de surpreender os nossos convidados através da nossa criatividade. Assim, o segundo básico dessa terceira chave, que é o espetáculo, eu garanto que a minha área de trabalho esteja pronta para o espetáculo em todos os momentos. Então, a área ela tem que estar organizada, tá? A título de curiosidade, pessoal, quantas pessoas você... Disney na Flórida tem 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, Disney Springs, que é como se fosse um shopping aberto, e existem em torno de 30 resorts dentro dessa estrutura toda. Quantos funcionários vocês acham que trabalham somente em Orlando? Alguém responde? Eu respondo então. Em torno de 65 mil funcionários trabalham para garantir que toda essa estrutura ande e performe o seu espetáculo da melhor maneira. Mas a curiosidade sobre isso é que 1/3 desses funcionários trabalham de madrugada. Quando eu falo de madrugada, depois que os parques estão fechados, antes deles abrirem no outro dia. Por quê? Eles vão retocar uma pintura que esteja um pouco riscada, eles vão retocar toda a parte de jardinagem, existe toda a parte os jardins, eles são, obviamente, existem todos os aguadores automáticos, mas quando a gente fala de Flórida tem um clima muito inconstante, né? Então, assim, vai existir um dia que vai cair um temporal gigantesco e tem dias que vai ser um sol de torrar. Então, esses aguadores, eles são setados diariamente. Jardinagem, pintura, estoque, recebimento de mercadoria, tudo isso acontece de madrugada. 1/3 desses funcionários trabalham de madrugada. Tá? E a quarta chave, pessoal, é a eficiência. E o primeiro básico dessa quarta chave é: eu performo o meu papel de maneira eficiente para que os convidados aproveitem ao máximo a sua visita. Isso é de extrema importância, porque, como eu disse, os convidados da Disney, eles vão com expectativas muito altas. E quando a expectativa é alta, é muito difícil de você ainda superar essas expectativas. Mas os membros do elenco, eles trabalham constantemente, diuturnamente, para que isso sim aconteça.
E o segundo básico dessa chave é: eu uso o meu tempo e os meus recursos de maneira inteligente. Tá? E aí existe alguns detalhes que fazem com que tudo aconteça da melhor maneira. E aí nós dividimos esses detalhes em principais, em 3 tipos de magia principalmente. Na realidade são 4, mas são 3 principais. A quarta é a integração. A magia do elenco, a magia do cenário e a magia do processo. A magia do elenco. O elenco da Disney segue todos esses básicos, esses basics que eu falei para vocês agora, todos os dias, todas as horas. Esses básicos, eles pautam a maneira a qual o elenco se porta o tempo inteiro. O tempo inteiro. O elenco entende que quando ele está exposto, quando eu falo exposto, no palco, né, no cenário. Opa. Quando ele está no palco, quando ele está no cenário, ele está lá performando todos os básicos que foram falados para vocês aqui. Existe um treinamento que é o primeiro treinamento que qualquer membro do elenco recebe antes de qualquer coisa. Quando você é contratado pela Disney, independente do seu role, independente do seu cargo, você vai fazer esse primeiro treinamento que é chamado de Disney Traditions. São tradições. E é justamente nesse treinamento que a lavagem cerebral acontece. Nesse treinamento que você passa a entender exatamente como é que tudo funciona. É nesse treinamento que eles explicam exatamente como lidar com perguntas como essas que eu fiz para vocês aqui, de maneira a qual nós não quebremos a magia em momento algum, sempre seguindo as 4 chaves, agora 5, com essa ordem de prioridade que foi desenvolvida. Tá? E, em termos de elenco, também existe algo que nós chamamos de Disney Look, né? É a maneira como alguém da Disney tem que se vestir para trabalhar, tá? Para participar do espetáculo. E essa maneira é uma maneira muito específica, pessoal. Até pouquinho tempo atrás, quando eu trabalhei lá, a gente não podia ter barba. Então, eu tirava minha barba todos os dias para trabalhar. Tatuagens expostas, não pode ter. Mulheres não podem ter mais de um furo de brinco. Se tiver 2 furos, não pode utilizar. Piercings expostos, não pode. Os homens não podem ter brincos. Cabelos com cores diferentes, também não pode. Então, assim, esse look, né, essa maneira de vestir está muito linkada à maneira do cast member agir, né? Uma coisa muito interessante em relação ao elenco é a maneira como nós apontamos para dar uma direção. Em algumas culturas, apontar com um dedo é considerado mal educado, é considerado rude. Então, na Disney, se aponta com 2 dedos. Então, para você dar a direção, você aponta o local com 2 dedos. Por que com 2 dedos? Porque o Walt Disney, quando estava dando direções, mostrando direções para as pessoas na Disneylândia, ele sempre apontava com 2 dedos, porque os 2 dedos estavam segurando o cigarro. Então, ele apontava a direção com 2 dedos ou com a mão fechada dessa maneira para apontar direções. Tá? A magia do cenário. As áreas da Disney, pessoal, as áreas de todos os parques, elas são milimetricamente pensadas para surpreender os convidados. Então, assim, quando a gente entra no Magic Kingdom, a gente tem a rua principal, tem um castelo lá na frente, aí nós temos de um lado, que a gente chama de Tomorrowland, Terra do Amanhã, do outro lado, Frontierland, mais para lá, mais para cá, a gente tem, mais para trás a gente tem Fantasyland. Então, assim, nós temos todas as lands, todas as terras dentro dos parques. E aí, o que é mais interessante é que cada uma dessas terras, elas têm temas diferentes. E, exemplo, se o tema dessa terra, Frontierland, por exemplo, ou Libertyland, por exemplo, Estados Unidos na década de 1860, não pode ter carro. Entendeu? As formas, as vestimentas, as costumes, né? As fantasias, os uniformes, né? dos membros do elenco são muito específicos
para aquela área. Se eu vou para a Terra do Amanhã, para Tomorrowland, aí já são uniformes mais robustos de tecnologia, mais brilhantes, etc. e tal. E isso é muito abordado. Alguém que trabalha em Tomorrowland não pode ser visto andando em Frontierland, não pode ser visto andando em Fantasyland. E aí, como é que essas pessoas transitam entre o parque? Elas transitam por debaixo do parque. Da mesma maneira que assim, aquele andar inteiro que você vê tudo acontecendo, pessoal, do mesmo tamanho que existe em cima, existe embaixo algo chamado de utility doors, que são os túneis da Disney, são túneis secretos que levam os membros do elenco de um lado ao outro do parque de maneira muito rápida, tá? E a magia do processo. Todos os processos Disney foram desenvolvidos pensando no bem-estar dos convidados e do elenco, sempre seguindo aquelas 4 chaves, né? E o que é muito interessante é que esses processos, embora eles estejam setados hoje, eles estão em contínua mudança. Prestaram atenção que quando eu falei todos os básicos, eu falei os básicos dizendo eu projeto imagem positiva e energia, eu sou cortês e respeituoso com todos os convidados de todas as idades. Mas antigamente, a primeira vez que esses básicos foram desenvolvidos, eles estavam no imperativo. Então era projete uma imagem positiva e energia. Seja cortês e respeituoso com todos os convidados e todas as idades. Então os básicos foram desenvolvidos primeiro no imperativo. Depois eles viram que o imperativo ele não estava fazendo sentido, né? O imperativo, assim, os membros do elenco eles não deveriam ser demandados, eles tinham que sentir que aquilo não era uma obrigação, mas aquilo tinha que ser um prazer. Seguir os básicos tinha que ser um prazer. E aí eles mudaram para nós projetamos uma imagem positiva e energia. Nós somos corteses e respeituosos com todos os convidados de todas as idades. E mais na frente, trocaram o nós pelo eu. Eu projeto imagem positiva e energia. Então, assim, o feedback, tanto de membros de elenco, quanto de convidados, é muito importante. E existem áreas do parque de relações com convidados que recebem feedbacks o tempo inteiro. Tanto positivos quanto negativos. Aí vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né, pessoal? Porque sabe que a gente gosta de uma festa, né? O brasileiro gosta de uma festa. Em 1994, 1995, o dólar estava muito barato. E aí as grandes operadoras brasileiras de turismo estavam levando 5.000 passageiros, 10.000 passageiros, cada uma delas para a Disney por ano, né? Na alta temporada de verão americano, que é em julho. E aí os brasileiros chegavam lá nos parques fazendo uma mega de uma arruaça. Era uma arruaça grande. Eles chegavam assim, o parque obviamente cheio de americanos, os americanos são sempre a primeira nação em termos de número de pessoas que visitam a Disney na Flórida o tempo inteiro, mas os brasileiros já chegavam fazendo uma arruaça. Eles chegavam todos assim, ai, 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 cima, embaixo, puxa e vai. Imagina aqueles 5.000, 10.000 adolescentes dentro do parque, gritando, fazendo esses gritos de guerra lá. Os americanos começaram a ficar loucos. Os convidados americanos começaram a ficar loucos. E eles começaram a chegar no Guest Relations, né, que é no quiosque de relações com o cliente, começaram a dizer assim, olha, se vocês não resolverem o problema dos brasileiros, a gente não volta mais. Se não resolver o problema dos brasileiros, a gente não volta mais. E assim, o pessoal da Disney começou a ficar muito desesperado por causa disso, porque eles não podiam perder os brasileiros, mas ao mesmo tempo eles não podiam perder os americanos, seria muito pior, né? E aí, o que aconteceu? Eles contrataram um cara que foi o primeiro executivo da divisão de parques e resorts da Disney aqui no Brasil. Esse cara já tinha sido executivo da United, da American Airlines, e ele foi contratado, e a missão dele era resolver o problema dos brasileiros. E aí, quando ele foi contratado, ele passou 3 meses nos parques, vendo o que estava acontecendo, e até que ele chegou para os grandes executivos da Disney e disse assim, eu já entendi aqui qual é o problema. O problema não são os passageiros, o problema são os guias que não são treinados.
E os guias que estavam levando esses passageiros realmente não eram treinados, não tinham treinamento nenhum. E aí ele chegou para os donos das grandes operadoras, na época Stella Barros era uma operadora gigantesca aqui no Brasil, e disse assim, cara, eu vou treinar os teus guias. Aí o cara, você tá doido? Treinar meus guias? Você acha que eu vou... Cara, eu preciso treinar os teus guias. Eu não vou... Mas vamos fazer o seguinte, eu treino os seus guias, mas eu dou os ingressos dos seus guias de graça. E aí, os ingressos de graça, entenda que, de uma maneira geral, é um guia para cada 25 passageiros. Então, quando a gente fala de, vou fazer uma continha rápida aqui, 10 mil passageiros numa temporada de uma operadora, dividido por 25, então são 400 guias, tá? 400 guias vezes, vou botar aqui, $80 um ingresso, vezes 4, que são 4 parques temáticos, isso dá $128 mil. Então, a permissão que as grandes operadoras deram para que a Disney treinasse os guias veio com essa mega dessa contrapartida. Né? As operadoras passaram a economizar centenas de milhares de dólares porque não precisavam mais pagar o ingresso desses guias para entrarem no parque. E ele pensou, cara, e como é que eu faço agora, então, para conseguir motivar os guias a cumprirem o que a gente faz, o que a gente está dando de treinamento? Os guias, eles recebem uma ajuda de custo para se alimentar nos parques. E aí ele disse assim, cara, eu vou conversar aqui com os executivos da Disney para dar cortesia na alimentação deles, para que eles possam economizar esses dólares. Ao invés de se alimentar com o dinheiro da ajuda de custo, se alimentarem com os vouchers que a gente vai dar. E isso foi um sucesso muito grande. Esse executivo brasileiro da divisão de Parques e Resorts Brasil implementou várias dessas coisas para que a experiência dos clientes, a experiência dos convidados da Disney, tanto americanos como brasileiros, fosse a melhor possível. E essas mudanças, elas somente aconteceram porque o feedback é de extrema importância. Tá? Eu tô quase acabando, tá, pessoal? E por fim, encantando o seu convidado. Aí nós temos os famosos Magical Moments. Eu até comentei isso com o Tiagão quando a gente se encontrou lá no Rio. Quando existe um dia de treinamento que é chamado Discovery Day. E nesse dia a gente vai trabalhar no parque pela primeira vez, para conhecer o parque, aprender curiosidade sobre o parque, de uma maneira geral, para que a gente possa compartilhar isso com os convidados quando estivéssemos trabalhando. E aí eu vi uma cena muito interessante nesse dia acontecer. Tinha uma família, pai, mãe, filho mais velho, filho mais novo. Esse filho mais novo tinha uns 5 anos de idade e os pais tinham comprado um Mickey de 1 metro para ele. E esse Mickey era grandão e ele estava muito feliz. Eles estavam com a avó também, e a avó estava andando naquelas cadeiras de roda automáticas. E ele estava jogando o Mickey para cima, jogava para cima e pegava, jogava para cima e pegava, jogava e pegava, até que esse Mickey caiu no chão e a cadeira de rodas passou por cima dele. E aí o menino ficou desesperado, fez a cara de choro, mas um membro do elenco viu isso acontecer, saiu correndo, pegou o Mickey no ouvido e disse, eu estou ouvindo um pulso. E saiu correndo com o Mickey para os primeiros socorros. Pediu outro Mickey da loja do mesmo tamanho, o Mickey novo chegou, ele colocou várias ataduras no Mickey e saiu com esse Mickey em cima de uma cadeira de rodas para entregar a essa criança. É muito bonito ver como os membros do elenco se esforçam para criar momentos mágicos dessa maneira o tempo inteiro. Né? Em 2015 eu fui com os meus sobrinhos. Meu sobrinho levou uma queda. Antes dele se levantar e respirar para chorar, já veio uma pessoa com um pretzel para ele. E aí ele parou assim e não chorou. Então, momentos desse tipo acontecem o tempo inteiro. E essas são algumas das maneiras que existem para que nós possamos criar momentos memoráveis. Tenho certeza absoluta que a história dessa criança de 5 anos que recebeu um Mickey em cima de uma cadeira de rodas, cheio de ataduras, essa história, essa criança nunca vai esquecer na vida dela.
E eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer todos os dias, independente de sermos Disney ou não sermos Disney, de sermos Grupo Elevar, de sermos Marítimo. A gente tem que viver para o nosso cliente, a gente tem que respirar a experiência do cliente, expirar, inspirar, respirar satisfação do cliente. E é isso que nos move. Por fim, eu termino com uma frase de Walt Disney espetacular, é uma frase, inclusive, que é falada em uma animação que foi lançada há coisa de 10, 12 anos atrás, chamada Família do Futuro, provavelmente vocês já ouviram, e termina dizendo: aqui, no entanto, não olhamos para trás. Não olhamos para trás por muito tempo. Nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos curiosos. E a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos. Siga em frente. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazerzão falar com vocês. Sou muito emotivo, vocês notaram. Estou aqui, viu? Arthurzão, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu comecei falando que você é um cara denso e eu acho que essa sua fala agora foi exatamente isso. Você trouxe para a gente vários insights e de uma densidade assim enorme que para a gente conseguir maturar isso vai demorar. A gente não vai conseguir maturar isso agora, porque você trouxe fatos históricos, você trouxe fatos técnicos, você trouxe fatos que passam por vários segmentos. Você trata de pessoas, de processos, você trata da história, você trata... poxa, como conseguir, né, fazer com que 65 mil pessoas falem a mesma língua, né? A mesma Exatamente. língua, com essas chaves. Exatamente. Como você Exatamente. colocar? E não são só 65 mil pessoas, né? Não. São 65 mil pessoas somente em Orlando. E a gente está falando de uma operação mundial gigantesca, né? É assim, a Disney é a maior sumidade em termos de entretenimento no mundo, seja a divisão de parques e resorts, seja a divisão de cinema. Então, assim, são sumidades. E sempre seguindo a divisão de parques e resorts, sempre seguindo esses básicos. O que é mais interessante é que, assim, nesse aspecto aí, os básicos, eles servem para todo mundo, mas dependendo dependendo da sua job location, da locação de onde você trabalha, alguns básicos, né, algumas regras, até a cultura mesmo interna tem que ser um pouco mudada. Isso é, inclusive, bem retratado no livro, O Jeito de Encantar Clientes. Existe um resort lá perto do Magic Kingdom, que é chamado Polynesian Resort, que ele estava com métricas uma medição de NPS muito ruim, muito ruim. Ratings do TripAdvisor péssimos. E aí a Disney colocou lá um diretor de operações novo, e esse diretor de operações viu que ele tinha que adaptar muitos desses básicos para essa work location, para essa job location, que era o Polynesian Resort. E quando ele fez isso, todas as métricas começaram a aumentar substancialmente. Todas os índices de satisfação de cliente, todo o retorno de convidados que ficaram no Polynesian queriam voltar para o Polynesian. Então, assim, isso acontece. A cultura, de uma maneira geral, ela é única, né? Por isso que o primeiro treinamento que um membro do elenco recebe é o Disney Traditions, porque aquilo serve para todo mundo. Mas existem coisas que, de fato, têm que ser adaptadas a depender do lugar de onde você está trabalhando. Pois é, cara, que desafio, né? E aí você vê, outra coisa que me chamou muita atenção foi esse trade-off no momento dos brasileiros, ou seja, da baderna lá dos brasileiros. Sim. Imagina que trade-off, poxa, o que é que a gente consegue fazer? Os caras deixam uma receita incrível para a empresa, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder uma receita de outras culturas. E aí você veja que, basicamente, a gente vai para processos para identificar a raiz, identificar. Quando a gente começa a identificar a causa raiz, a gente vê que a causa raiz, na verdade, é falta de treinamento. Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante. Esse case dos brasileiros, isso aconteceu em 1994, 1995, isso passou no Fantástico. Glória Maria, não lembro disso não, tá, pessoal? Eu tinha 4 anos na época, mas Glória Maria, ela fez essa reportagem dentro do Magic Kingdom. Os brasileiros furavam fila, faziam baderna, jogavam lixo no chão. Era um absurdo, um absurdo.
Quando eu falo brasileiros, principalmente brasileiros e argentinos, que eram os grandes grupos que iam, que visitavam Orlando naquela época, né, com as grandes operadoras. Mas, assim, por mais que nós achemos que nós somos um grande negócio para a Disney, nós não correspondemos, essa eu estou chutando de fato, nem a 5% do geral de pessoas que visitam a Disney anualmente. E agora, em época de pandemia, muito menos, né? Mas não representa nem 5%. Então, quando os convidados americanos, canadenses, ingleses começaram a chegar no Guest Relations dizendo: se vocês não resolverem o problema dos brasileiros, nós não voltamos mais, isso teve que ser revisto. E, assim, acontecem histórias situações como essa, acontecem o tempo inteiro. Nessa época mesmo, vamos lá, eu tô com a camisa do Mickey aqui, né? Na Disney, você não pode entrar se você tiver com a camisa de algum gesto obsceno, por exemplo. A Disney, ela lhe dá de presente uma camisa nova. Só, eu lhe dou uma camisa do Mickey, é a coisa mais linda do mundo para você trocar, mas com essa aqui você não entra. Porque a experiência ela não pode ser de maneira alguma ofensiva para ninguém, né? E sempre existe essa preocupação. Mas graças a Deus esse diretor da divisão de parques e resorts da Disney aqui no Brasil conseguiu resolver esse problema. E a ideia de dar os ingressos de graça satisfez os donos das operadoras, a ideia de dar cortesia nas refeições satisfez os guias, e existem outras ideias que foram implementadas na época. O parque que os adolescentes da Disney, o parque da Disney que os adolescentes mais gostam é chamado Hollywood Studios, que é onde tem a Torre do Terror, tem a montanha-russa do Aerosmith, e esse parque eles adoram muito. E eles criaram nessas temporadas, em julho, eles criaram um negócio que eles chamaram de Hollywood Nights. O que era? O parque ele ficava aberto das 8 da noite até as 2 horas da manhã, somente para grupos de brasileiros. E aí, somente esses grupos de brasileiros entravam, aí, assim, dentro do parque tinha festa com DJ e tinha todas as atrações funcionando, a montanha-russa do Aerosmith, a Torre do Terror. Dessa maneira, o que acontecia? Os grandes grupos de brasileiros, eles não iam para o parque durante o dia e iam para o parque durante a noite, no qual o parque era aberto somente para eles. E isso fazia com que o movimento do parque durante o dia fosse muito menor. Resolveu o problema dos americanos, resolveu o problema dos brasileiros, implantando processo. Ou seja, foco em solução. Exatamente. Cara, uma dúvida que eu tenho é, só a título de curiosidade, não sei se você tem essa informação, mas quando você falou que o Mickey foi criado nessa viagem lá de Nova York de trem, né, para Los Angeles, e a gente tem uma animação muito antiga do Mickey, que é ele num barco ali, eu acho, né? Foi justamente o que eu falei. Essa foi a 4ª animação de Mickey Mouse, tá? E essa 4ª animação, a gente chama de Steamboat Willie, é o nome da animação. Uhum. As 3 primeiras foram um mega de um fracasso. Essa foi a 4ª e essa foi a primeira que fez sucesso. E foi a primeira que fez sucesso justamente porque o Walt Disney, nesse momento, conseguiu sincronizar voz com animação. Entendeu? Legal. Essa é a animação mais clássica e mais conhecida. Muitas pessoas acham que foi a primeira animação de Mickey, mas não. Essa foi a 4ª, as outras 3 foram grandes fracassos. Isso é a prova, assim, e foi justamente por isso que eu terminei com essa frase espetacular dele. Ele é um monstro, sou um entusiasta, né, de Disney. Mas ele deixa essa lição para nós: siga em frente. O Walt Disney faliu várias vezes, pessoal, várias vezes, mas ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Sigamos em frente. Cara, muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, por compartilhar o seu tempo com a gente. E como eu falei, vai demorar para que a gente possa assimilar tudo isso que você falou, porque foi realmente muito denso, cara. Te agradeço muito. Tá? Nada, cara, foi um prazerzão. Eu acabei passando um pouquinho da hora, mas é porque, de fato, é muita informação. Eu tive que sumarizar muita coisa. Esse treinamento todo, assim, a título de curiosidade, assim, vida e obra de Walt Disney
naquele curso de guias que eu te falei que eu fui para... Eu sou guia de Orlando, pessoal, e eu dou esse curso sobre o jeito Disney de encantar. Esse curso é um final de semana inteiro, dividido em várias partes para guias e agentes de Orlando. Guias e agentes Disney, né? Mas esse, assim, vida e obra de Walt Disney são 5 horas de palestra. Caraca. Né? Quando a gente de fato para conversar sobre vida e obra de Walt Disney, são 5 horas de palestra. Então, e jeito Disney de encantar, a gente já fala mais 1h30, 2 horas. Porque é um final de semana inteiro. Então, realmente, tive que sumarizar muito. Acabei passando um pouquinho do tempo. Will, se você está me ouvindo, me perdoa. Mas foi espetacular compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Estou longe de saber de tudo, pelo contrário, continuo lendo, aprendendo todos os dias, buscando mais informações desse ser humano memorável, espetacular, que foi o Walt Disney. Cara, brigadão, excelente final de semana, excelente resto de sábado para você, excelente domingo. Muito obrigado, Arthur, muito obrigado mesmo. Nós, pessoal, se cuidem, viu? Aproveitem muito aí. Tchau, tchau.